Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. O meu convidado esta semana é o Vasco Deus, nascido, criado e morador em Cascais. É a pessoa que eu conheço que mais sabe de mecânica de bicicletas, incluindo o efeito giroscópico, que vamos explorar mais à frente. Há bem pouco tempo atrás, se eu lhe dissesse uma matrícula, ele conseguia adivinhar o mês e o ano do carro. À frente, vamos testar também se isto ainda continua a ser. O Vasco é meu amigo de infância, foi com ele que me iniciei no mundo dos BTTs, bicicleta de todo o terreno, no início dos anos 90, aqui por Sintra. É graças à sementinha que ele plantou na minha cabeça que estamos neste momento a gravar este podcast e que faço viagens de bicicleta. O Vasco é de uma generosidade única, amigo do seu amigo, uma pessoa especial. E é sobre uma viagem épica e iniciática, a Costa Vicentina, em 1997, que iremos falar neste programa. Desde já, subscrevam, sigam o canal para receber as notificações dos nossos episódios. É caso para dizer que Deus está no meio de nós. Quer-nos explicar porque é que estamos a dizer isto? Porquê é que estamos a dizer isto? Porque é que Deus está no meio de nós? Eu acho que, por acaso é uma história curiosa, porque eu sou Deus desde que nasci, mas vocês só começaram a gozar comigo há relativamente pouco tempo. Nós somos já com meio entradotes, temos alguma idade e apesar de nos conhecermos há mais de 30, bastante mais de 30 anos, começaram a gozar comigo para aí há uns 15 anos atrás. O que é estranho porque eu sou Deus desde os 2 ou 3 anos de idade e vocês... Ou, aliás, que estúpido. É assim, depois a gente corta, depois gostamos. Não, mas é engraçado, pois, porque vocês só começaram a gozar comigo para aí quando eu tinha uns 35 anos. Foi ontem. Foi ontem. Mas o Deus é o nome de família. Não é alcunha, não é... Mas é verdade, Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós, sim. É verdade, muito bem. Estamos a gravar em Sintra. Porquê Sintra? Aqui no meio desta bela paisagem, um dia de inverno, quase inverno, fabuloso. Quase inverno. Sintra é a gênese. Sintra é onde nós, no fundo, crescemos no nosso desenvolvimento do BTT. Foi aqui que, claro, nós começámos a andar de bicicleta, se calhar mais eu do que tu, mas começámos a andar de bicicleta quando éramos putos, quando éramos muito pequenos. Mas o gosto por andar no meio da natureza foi mesmo aqui. Nunca, uma coisa também engraçada é que tanto eu como tu nunca andámos de bicicleta por uma questão de preparação física ou por querermos o culto de estarmos em forma e usarmos a bicicleta para isso, mas era essencialmente porque gostávamos da experiência, desta envolvência aqui no meio da Serra de Sintra. Qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? A minha primeira memória de uma bicicleta é mesmo muito longínqua. Eu acho que foi algures entre os 3 e os 4 anos. Numa bicicleta, daquelas típicas das bicicletas de uma criança de 3, 4 anos, com as rodinhas atrás, com umas rodas pequeníssimas, no quintal do sítio onde nós morávamos, aqui na zona de Cascais. Como é que aprendeste a andar de bicicleta? Foi o típico, agora estás a ser empurrado e seguro pelos pais ou por algum primo ou algum familiar ou amigo mais velho talvez. Agora estás seguro, agora não estás e olho para trás e não tinha ninguém. Mas basicamente foi isso. Foi o típico, e pronto, com o respectivo tralho a seguir. E houve uma fase em que usavas a bicicleta sempre, não é? No dia a dia era o teu meio de transporte, chegou a ser. Hoje já não é, mas chegou a ser. Era o meu meio de transporte. Enquanto eu não morei em Cascais durante a minha vida toda, até aos 17, 18 anos morei em Cascais e até esses 17, 18 anos, também por não ter carta e não ter moto também, era a bicicleta que eu usava para ir para a praia, para ir dar as minhas voltas pelos arredores, quando saía com os amigos, quando ia a algum lado ia de bicicleta. E agora entrando noutra área, as viagens. Lembras-te da tua primeira viagem sem bicicleta? Sem bicicleta? Sem bicicleta. A minha primeira viagem sem bicicleta? Como isto é um podcast, viagens a pedal. Falamos das viagens. Viagem sem bicicleta...
Não sei, as viagens mais marcantes na minha memória são sempre as de quando eu era muito pequeno, a partir da altura em que comecei a ter memórias, para a terra dos meus pais em Castelo Branco. Essas viagens de carro ou de comboio, porque o meu pai, como era ferroviário, nós íamos essencialmente íamos quase sempre de comboio, mas uma ou outra que íamos de carro e eram as mais marcantes da minha infância. Se calhar algumas estradas por onde passava que depois, mais tarde, tive vontade, à conta dessas memórias, tive vontade de as fazer de bicicleta e acabei por fazer. E quando é que juntaste pela primeira vez os dois mundos, o mundo das viagens e o mundo da bicicleta? Assim, para uma distância maior, foi com 15 anos. Fui de Cascais a Évora. Sozinho? Com 2 amigos. Quanto tempo? Um dia a chegar lá? Foi um dia, foi uma autêntica parvoíce, porque não sei por que razão nós quisemos lá chegar pouco depois do pequeno almoço. Então saímos, eram umas 3 da manhã, o que é que foi? Foram-nos pôr, não foi exatamente de Cascais, foram-nos pôr à margem sul, ali na zona da Almada. É batota. É batota, foi muito mais fácil. Hoje seria impensável, um miúdo de 15 anos, e os outros dois eram o quê? Tinham um pai de 16 ou 17? Tinham, sim, à volta de 16, 17 Hoje anos. seria impensável fazer, hoje acharia-se muito estranho um miúdo fazer uma coisa dessas. Epá, sim, quer dizer, eu acho que hoje as crianças não os deixam com 15 anos ir, sei lá, a 5 km de distância de bicicleta, já começam os pais a pensar que aquilo que já é algo que vai acontecer às crianças, a 5 km de distância estão completamente fora de controle. Pegando nessa deixa, e antes de entrarmos na nossa viagem pela Costa Vicentina, então vamos voltar aqui um bocadinho atrás, a Sintra. Como é que era Sintra, a Serra de Sintra dos anos 90? Tu começaste a fazer BTT em que ano? 90 ou antes ainda? A primeira vez que eu vim a Sintra foi final dos anos 80. Foi porque a primeira bicicleta que eu tive de montanha, e que depois tinha uma bicicleta de montanha, quando ia na zona onde eu andava de bicicleta, dava para ver a Serra de Sintra, estava sempre a olhar para Sintra como aquilo ser uma coisa engraçada para eu ir experimentar a bicicleta. Então eu acho que foi ali por volta de 88, foi mesmo no final, 88, 89, foi mesmo no final dos anos 80. E o que é que sabia na altura de como é que chegaste ao mountain biking, à BTT, à bicicleta todo terreno? O que é que sabias? Ou era amigos, revistas? Tive um amigo que tinha um amigo na altura que tinha uma bicicleta que era completamente diferente das outras e tinha, em vez de ter só uma cremalheira à frente, tinha 3. Explica lá o que é uma cremalheira. Pode haver alguns viajantes de bicicleta que possam não saber o que é uma cremalheira. A cremalheira, no fundo, é a roda dentada mais à frente na bicicleta, que faz parte da transmissão da bicicleta. É aquela que está agarrada às alavancas dos pedais e é uma das que é utilizada para transmitir força à roda de trás. É só um parênteses, só para conscientizar os nossos menos atentos ouvintes ou espectadores. Muito bem, estamos cá para isso, para explicar o que for necessário. As dicas do Vasco, é só perguntar, o Vasco sabe. Não, isso por acaso, só aqui um parênteses, por acaso é engraçado, é que eu sempre passei, na vossa cabeça, eu sempre passei por uma pessoa muito conhecedora, muito sabedora de mecânica de bicicletas, mas isso sempre foi porque vocês eram os nabos e vocês não sabiam absolutamente nada. Então lá está, em terra de cegos, cantei-lhe a rei, tal e qual. Vais saber tudo. Estávamos na Sintra, 88, 89, por aí. E o que é que diz um amigo que havia que... E tinha um amigo que tinha que comprou uma bicicleta que era completamente diferente das outras. Na altura eu não conhecia, já com certeza existiria em muitos outros sítios, mas como com 12 anos nunca tinha visto uma bicicleta com 3 carmalheiras à frente e uma quantidade delas atrás. Essas sim, nas bicicletas de ciclismo, mais do que eram uma ou duas nas bicicletas de ciclismo da altura, mas com 3 nunca, e a terceira era pequeníssima. E aquilo era giríssimo porque as subidas parecia que não existiam, aquilo tinha uma desmultiplicação gigante e fazia com que ficasse, pedalavas imenso, mas as subidas ficavam fáceis de fazer porque ficava muito leve, a força que fazias era pequena. E fiquei com muita vontade de ter uma bicicleta daquelas. Não consegui ter uma bicicleta tão boa como esse meu amigo, mas comprei a coisa mais aproximada dentro daquilo que os meus pais me conseguiram comprar na altura. Com 12 anos ainda não trabalhava, obviamente, estava sujeito às
às ofertas que a família me pudesse fazer. E então comprei na altura uma esmaltina. Clássico. Foi-me comprada uma esmaltina. De cor? Verde. Verde. Verde escuro. Era para se camuflar no meio da natureza. Muito bem, então foi aí que começou. E depois começaste progressivamente. E havia muita gente, como é que era Sintra? Era deserto, não havia quase ninguém. Epá, o Sintra era... Pronto, é exatamente o extremo oposto. Nós vinhamos para Sintra e se calhar vinhamos cá dar uma volta e não encontrávamos ninguém. Não encontrávamos uma única pessoa sequer. Se calhar um ou outro que viesse caminhar na altura, talvez, mas nunca... E lá está. E antigamente, em Sintra, andava-se de bicicleta pela diversão de andar em Sintra. Não havia... Nós vinhamos com... Se fosse preciso, vinhamos de calças de ganga até. Com uma t-shirt e não sei o quê. Mas foi um desbravar, E sem capacete. Caminhos, como é que sem capacete. Os caminhos não estavam sequer... Era um bocado descoberto, não é? Era o início de palmear. Havia caminhos como há ainda hoje em dia, feitos se calhar mais para acesso florestal de incêndios e coisas do género. Até porque, lá está, as voltas eram muito mais limitadas, não conseguíamos explorar Sintra como se explora hoje em dia, porque havia muito menos caminhos, e eram essencialmente pelos corta-fogos. Há um típico, que nós fazíamos, fazia sempre parte de uma das voltas, que era ir ao hoje famosíssimo Monge, e saía do Monge cá para baixo, para a ribeira do Rio da Mula, para a barragem. Era um corta-fogo que vinha dar quase direto abaixo. E como é que foi a evolução nesses anos? Portanto, esta viagem da Costa Vicentina foi em 1997, mas entre esses anos, início dos anos 90 até 97, o que é que foi evoluindo a bicicleta? Evoluíste para uma, temos aqui atrás, a Parque Pré, que foi na viagem? Sim, esta foi utilizada na viagem. Esta aqui foi comprada em 94, 95, já não me lembro bem. Foi comprada em 94, 95. Antes desta, e a seguir à esmaltina, veio uma órbita que tinha uma coisa fabulosa na altura, que depois desapareceu, que ninguém pôs. Era uma evolução tecnológica tão grande que ninguém mais quis saber daquilo. Tinha cremalheiras ovais. Tinha cremalheiras ovais. Aquelas que existem, que ninguém... Sim, que ninguém mais pegou naquilo. Acho que de vez em quando ainda vê-se uma ou outra bicicleta que de vez em quando gosta de pegar nisso, mas não vingou. Tive essa órbita, que também fez... Essa foi a que foi Não, já foi esta. Foi esta, já nem me lembro. Foi esta. E dessa evolui para esta. As outras duas não tinham suspensão. Eram bicicletas ainda típicas do antigamente, com um quadro rijo, com um garfo rijo à frente. E esta foi uma evolução gigante, porque já tinha um quadro em cromoli muito mais leve, tinha suspensão, tinha uns aros muito... Estes aros não são os originais, estes aros foram feitos por mim. Fui eu que os fiz, comprei uns aros de Mavic mais leves do que aqueles que ela tinha e enrei a bicicleta toda, primeiros aros que eu fiz. E pronto, tive 2 semanas para conseguir desempenar isto como deve ser, quase cada vez que ia dar uma volta, isto realmente, bicicleta treme por todo lado, isto está super empenado. Mas, ou seja, estes anos foram evolução depois, tecnicamente, também, passaste a fazer mais acrobacias e o gozo era essa descoberta, não é? De ir fazendo cada vez descidas mais rápidas, subidas... Até porque a bicicleta, consoante a bicicleta foi evoluindo, as capacidades, as minhas capacidades também evoluíram à conta da bicicleta e experimentando coisas mais difíceis e pronto, e a bicicleta ajudava, as coisas iam se tornando demasiado arriscadas para fazer de bicicleta, era quando tinha mais piada. As célebres descidas altamente inclinadas e com regos, com obstáculos, pronto. Quanto mais técnica fosse a descida, mais eu achava piada. E também se foi vendo cada vez mais pessoas a andarem por Sintra, não é? Sim. Final dos anos 90 já... final dos anos 90 já se via muita gente. No final dos anos 90... hoje em dia, se calhar vês tanta gente a fazer, por exemplo, treino a pé, em corrida, cross-trail, como vês se calhar de bicicleta, mas no final dos anos 90... foi se calhar a grande invasão das bicicletas em Sintra. Muito bem. E paralelamente, que outras viagens é que ias fazendo fora daqui de Sintra? Viagens, como te disse, não sei se já referiste, os meus pais são da zona de Castelo Branco, fazia muito lá. Os meus pais são de uma aldeia perto da Serra da Gardunha, então explorava muito a Serra da Gardunha.
não tem a paisagem que tem Sintra, é muito menos verde, é muito mais seco. Tem a desvantagem de ser sempre muito a subir. E Sintra tem esta coisa engraçada de sobes um bocadinho, desces um bocadinho, sobes um bocadinho, desces um bocadinho, é giro. Lá havia também muito poucos caminhos e subias de imenso, tinha 2 ou 3 caminhos a subir e depois a única alternativa era fazer isto tudo a descer e depois querias fazer outra vez, tinhas que subir. Não tem assim zonas de planaltos, não tem assim nada disso. Mas essencialmente foi aqui e em Sintra, com muito poucas incursões fora daqui, com se calhar um ou outro passeio a casa de algum amigo que tivesse. Até que chega aqui então algures em 90s e tais, que chega a ideia, começa a nascer aqui a ideia de irmos à Costa Vicentina, de fazer com um grupo de amigos, os rapazes e umas raparigas, na altura. E como é que lembras-te como é que terá surgido a ideia? Ou Epá, não sei, quem é que de repente assim, apareceu? Terás sido tu. Provavelmente. Provavelmente. Mas acho que tu foste bebendo um bocadinho também da minha experiência, das voltas que deste comigo, das voltas que deste com amigos teus. Essa história da ida à Évora eu contei-te na altura, também serviu provavelmente também. De ideia. Isto da bicicleta dá para ir mais longe do que chegar só aqui. E depois, como nós não tínhamos as limitações dos nossos pais nos dizerem, mas é maluco, vais daqui para... Tudo isso foi porque nós, nessa altura já tínhamos 20 anos. Mas antes disso, qualquer ideia que nós tivéssemos para ir de bicicleta longe não era uma barreira. E o contexto, no fundo, era... Ou seja, nós dois tínhamos mais ou menos a noção do que era andar de bicicleta. Estávamos para dar contexto, em 1997 não havia internet, não havia telemóveis. Não havia, mas não tínhamos nós. Como não devíamos ter, sim, exato, já haveria, nós não tínhamos. Não, mapas, não há cá Google, não há Google Maps, portanto, a logística, começando aqui na logística, e já que temos aqui a velhinha bicicleta, não havia os materiais técnicos que há hoje em dia, e não havia as lojas de desporto que há acessíveis como há hoje em dia. Portanto, o que fizemos, eu recordo que fomos à Feira da Ladra buscar qualquer coisa. Fomos à Feira da Ladra comprar mochilas. Que eram os alforjes. Os alforjes, exatamente. Da tropa, que ainda está aqui ainda uma tirada diretamente do museu, ainda temos a mochila e tu tinhas uma Tinha uma idêntica, mas era de uma cor diferente. Esta é a tua, mas eu tinha uma que era basicamente a mesma mochila de uma cor ligeiramente diferente, também assim com os tons meio esverdeados do camuflado da tropa. Portanto, mas isto era o mais básico basicamente possível. Montávamos em sistema de alforjes. Portanto, os alforjes, como não havia dinheiro para comprar alforjes, foi mochilas, porque mochila dá para tudo. E era meter as mochilas nos alforjes, nos suportes, e enfiar a tenda, saca-cama, levámos uma colchonete daquelas finíssimas. E era basicamente seguir. Pessoas que nunca tinham andado de bicicleta, que era as distâncias, não sabíamos muito bem, ou melhor, tínhamos já previsto os vários parques de campismo e partimos estamos aqui a ver, de São Torpes. Foi uma pequena batota, mas que pela nossa conversa não foi assim tão batota, porque a Costa Vicentina, ao que parece, começa mais ou menos a seguir a São Torpes. A ideia inicial acho que era assim, era Troia, mas Sagres. Era fazer Troia Sagres. E partimos daí, levámos foi um carro, um amigo que nos levou de carrinho até lá, deixou-nos lá e começou a aventura. E íamos andando, fazíamos as distâncias, eram pouquíssimas, não é? Eram pouquíssimas, eram 30 km, 30, 40 km. Mas mesmo assim era uma aventura. Era uma aventura porque nós fomos tão inconscientes que não eram. Pronto, foi um pensamento típico de rapazes e raparigas daquela idade, mas metermos a fazer aquela distância com 2 raparigas que nunca tinham andado de bicicleta, mais rapazes que também nunca tinham andado de bicicleta, ou muito pelo menos. Vamos ver o que isto dá. Também as distâncias não eram grandes, o resultado nunca seria muito grave. A preparação era, se calhar precisamos de uma câmara de ar, talvez. Acho que foi pouco mais do que isso. Sim, acho que como equipamento... Foi pouquíssimo. Isto nada de mal vai acontecer.
E o caminho, íamos fazendo estrada e terra, um bocadinho à aventura. Sim, fizemos... Mar à direita, está tudo bem. Sim, o mar à direita é descer, pronto. Fizemos as partes de estrada que achámos que faziam sentido para não termos grandes problemas com carros, sempre assim, o mais reservado possível, e zonas, lembro-me, por exemplo, na zona da Ilha do Pessegueiro, da zona de... como é que se chama aquela zona? Cabo Serdão, a seguir, Zambujeiro do Mar, também havia ali. Sim, fizemos essa parte por terra batida, mas pronto, foi assim um misto, sim. E havia Aí foi onde sofremos aí um bocadinho, porque tinha areia, o progressão em areia com bicicleta carregada. Com bicicleta carregada foi agradável. E íamos ficando em vários sítios. Ficámos. Porto Covo. Porto Covo, sim, Porto Covo. A seguir Mil Fontes. Abaixo outro 6, ou Zambujeira. Não, temos Zambujeira ainda. Zambujeira, depois outro 6. E outro 6 foi um acampamento. Outro 6 foi um acampamento um bocadinho sui generis, foi. Chegámos ao outro 6, acho que foi uma das distâncias maiores, por isso é que deu aquele resultado. Chegámos já bastante tarde, e se calhar foi naquela zona que era assim já também um bocadinho de estrada mais a subir e a descer, demorámos mais tempo, chegámos lá já de noite. Então, chegando lá de noite, onde é que vamos acampar? Não tínhamos planeado um parque de campismo nessa altura. Onde é que vamos acampar? Estamos perto da praia do Odeceixe. Temos aqui um descampado aqui ao lado da estrada, é mesmo aqui. Porreira, que parecia mais ou menos plano. Começámos a montar as tendas, mas depois começámos a reparar, cara, isto tem um monte de pedras no... Muita pedra. Vamos dormir um bocado desconfortáveis. Mas agora também já não... Pronto, é mesmo aqui é que vamos. E aquilo, pronto, correu lá, dormimos nós com as colchonetes mínimas em cima das pedras. No dia a seguir, quando acordámos, afinal não eram pedras. Afinal, aquilo era um pasto de vacas e aquilo era bosta de vaca seca. E pronto, as vacas... Que vale é que não cheira, como se costuma dizer. Vale tem ideia que as vacas... Não havia vacas... Eu creio que sim, mas que não estavam naquele sítio. Já estavam mais longe daquilo já. Não estavam. Que elas próprias não queriam estar ali. Não estavam de nós. Elas próprias não. Davam mau ambiente. Essa foi uma das... E ainda... E depois a comida, que é sempre uma coisa que as pessoas perguntam sempre. E a logística, como é que é? A logística, então, acho que nós na altura levámos aqui, tipo, aquelas... Já havia qualquer coisa, mas foi salsichas com esparguete, basicamente. Ia-se cozinhando durante... Ia-se cozinhando, assim, com... Eu levei... Isto é uma... Quando chegarmos a Algesur, vamos falar aí de uma experiência de Borriés. Parámos em Algesur, fomos para, exato, de Odeceixe, começou a subida, não? Odeceixe foi as subidas até Algesur, que foi ali mais duro, não é? Assim que saímos de Odeceixe, a tal parte de levarmos, de irmos com pessoas que nunca tinham andado de bicicleta tornou-se evidente. Porque ainda tenho. Bem, um chazinho para o menino. Para os meninos, não gosta de tratar bem os nossos convidados. Estou-me assim muito bem tratado. Ainda bem. Quando saímos do Odeceixe começámos a subir e pronto, quem nunca anda de bicicleta, já ir a subir de bicicleta já era mau, com bicicletas carregadas, especialmente as meninas, e nem aqui sem qualquer espécie de sexismo, as meninas a puxar por uma bicicleta que já de si era pesada com bagagens, pronto, houve aí um cavalheirismo da minha e da tua parte a tentarmos empurrar as meninas para fazermos aquela subida que realmente era lixadíssima. Chegámos lá para o Algesur e aí tivemos uma pesca, não foi? Aí fomos aos Borriés. O que é Borriés? Borriés são caracóis do mar. Caracóis do mar. Que nós fomos cozinhar e eu tinha levado um fogareiro elétrico dos meus pais, que já na altura devia ter uns 30 anos. Que aquilo aquecia tanto, nós tivemos que ir umas 3 horas à espera que os borriés cozessem, mas os borriés continuavam sem cozer. Passado 3 horas, acho que desistimos dos borriés. Tivemos não sei quanto tempo a apanhar borriés. Era o nosso jantar. O nosso jantar podia ser o que apanhávamos pelo caminho. Neste caso, os borriés não correu bem. E fomos até... E depois continuámos, daí até Sagres, rumo a Sagres. Sim, da Algesur depois foi rumo a Sagres. E é sempre aquela sensação, chegar a Sagres tem sempre Fomos muito bem recebidos numa placa, tirámos uma fotografia na placa de Sagres, o grupo todo, e fomos recebidos logo por um autóctone, como um termo que eu aprendi na altura com o meu amigo Pissarra. Que eu já não me lembro como é que se chamava o senhor, já não me lembro do nome do senhor. Só me lembro do 000 Mari Paredes.
Não Queres muito. falar o que é que o senhor tão simpático te tirou a fotografia e o que é que o senhor... O senhor gostou tanto da nossa companhia, foi tão simpático connosco e nós, pronto, fomos também, acho eu, bastante simpáticos com o senhor, criámos ali uma ligação e o senhor convidou-nos logo no dia a seguir para irmos lá comer um petisco à hora do almoço. Eu acho que não, almoçar não, foi mais do que... Acho que foi uma caldeirada, tem imagens? Não, foi um franguinho. Foi frango? Franguinho, Era a caldeirada não. Que seria o típico de Sagres, mas não, o senhor, o senhor ia-nos fazer um franguinho lá à moda dele. Pronto, só que nós éramos alguns para o franguinho e quando lá chegámos havia realmente um franguinho, que era um franguinho da guia. Dividimos, quem dá o que tem, mais não é obrigado. Quem dá o que tem, mais não é obrigado. Nós fomos com umas expectativas diferentes, mas o senhor, na sua excelente hospitalidade, ofereceu-nos com todo o gosto o franguinho. Nós é que íamos com umas expectativas diferentes, mas estava ótimo. Quebrar o mito de que ia, no fundo, ia provar que todos em Portugal é-se muito bem acolhido e as pessoas tratam-se sem dúvida foi... Aliás, todos os que fomos temos a memória do senhor até hoje, com certeza. Quer dizer, essa frase que nós, o número de telefone dele, perguntávamos qual é que era, perguntávamos o número de telefone dele. E depois se lhe quisermos escrever ou mandar até fotografias e não sei o quê, como é que chamamos assim? Qual é a sua morada? 000 Mari Paredes. E nós, ainda há outra que ficou para sempre, que era, nós estávamos a fazer alguma cerimónia ao início, coitado do senhor, estar-nos a fazer o petisco e não sei o quê, não se incomode e não sei o quê, não vale a pena. E ele virou-se para nós, não vale a pena, vale a carne. Lembras-te dessa? Não sabe, não vale a pena, vale a carne. A pena não vale nada, mas a carne vale. Não vale a pena, vale a carne. Foi de facto, foi a cereja no topo do bolo, acabar dessa maneira com a simpatia desse senhor a receber-nos em Sagres. E imenso vento, que eu lembro-me, que é uma coisa pouco típica em Sagres. Sim, ali a chegada a Sagres, de certeza que aquilo foi naquele dia, tivemos um azar incrível, foi só naquele dia, de certeza. Portanto, foi verdadeiramente épica, e foi a primeira e completamente e das poucas viagens completamente analógica, que é uma coisa que já não se faz hoje em dia. É uma viagem analógica. Mapa na mão e olhar para o mar que estava do lado direito, como tu disseste, porque aquilo é para baixo. Eventualmente perguntar às pessoas aqui à esquerda ou à direita, e mais ou menos a coisa... Nós éramos tão aventureiros que eu acho que nós só perguntámos quando chegávamos àqueles caminhos de terra que começavam a ter areia e nós pensávamos, isto continua assim por muito tempo. Foi os únicos, acho que nós pouco mais perguntámos do que isso. É muito mais fácil, aliás, o descomplicar torna a viagem muito mais simples. Sim, hoje em dia iríamos com certeza de telemóvel na mão e o telemóvel diria que por ali é muito mais simples e mais rápido e une-nos aqueles 2 pontos e não sei o quê, mas não teríamos feito a viagem que fizemos, com certeza. O que é que, ainda te lembras o que é que te marcou mais nessa viagem? O que é que ainda estamos no melhor? O que é que me marcou mais? O que é que marcou alguma coisa? Se de repente pensares na viagem, qual é que é a primeira imagem? O que me marcou mais na altura, se calhar, é diferente daquilo que eu hoje tiro como o mais marcante dessa viagem. Se calhar o que me marcou mais na altura foi ter achado piada, termos conseguido fazer aquilo com as pessoas que foram. Lá está, sem preparação nenhuma, sem nada, e achei piada à experiência. E no fundo na altura não valorizávamos aquilo da mesma forma. Nós na altura estávamos juntos praticamente, não se calhar todos os dias, mas estávamos juntos com muita frequência e foi a experiência de ter feito a viagem com os meus amigos. Se calhar isso hoje em dia é visto de outra forma, foi um dos pontos que criou uma união que ainda hoje existe. E que é sempre fantástico, sempre é super salutar pessoas com a nossa idade ainda termos uma ligação tão forte e tão estreita com todas as pessoas praticamente que foram, ainda hoje fazem parte do nosso grupo. Quando dizes pessoas da nossa idade, estás a falar, referiste a jovens? Né? Jovens da nossa idade, jovens há mais tempo. Porque depois disso, no fundo, nós fizemos essa viagem. Depois tivemos mais de uma década sem fazer nenhuma viagem de bicicleta e depois começámos a fazer Fiz uma única que não te meteu a ti, mas sim. Quando é que foste? Qual é que foi depois? Foi Lisboa-Castelo Branco. Lisboa até a terra dos meus pais, é um bocado acima de Castelo Branco. Direto ou
um fim de semana. Durante 2 dias, não conseguiste fazer num dia, não ligaste num dia? Não. Fiz num fim de semana com bicicletas carregadas de BTT, não fiz. Fizemos à volta, fizemos mais de 150 km por dia. BTT, que é durinho. É durinho. Nós depois voltámos a fazer mais tarde e começámos a fazer, e desde que tens feito, de todas aquelas que fizemos, qual é que te salta mais à... Aqui vou puxar um bocadinho, se calhar, a brasa à minha sardinha, e vou, se calhar, dizer... Uma das que gostei mais foi as aldeias históricas. Aldeias históricas, que é quase no teu quintal, não é? Que é foi se calhar um bocado por causa disso, porque fui eu que organizei e passa talvez pelos sítios, para alguns dos sítios que eu mais gosto, inclusive, como tu disseste, o meu quintal. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Foi com o grupo quase do costume e teve muitas situações marcantes. Teve desde o Sr. Rui Pissarra a ensinar palavrões, português correto ao escocês em Monsanto. Algumas peripécias, uma outra queda, uns furos assim um bocado fora de horas e uma chegada muito tardia à Sortelha. Teve assim algumas peripécias que terminou em beleza na propriedade de um familiar meu, excelentemente recebidos, de forma modesta, mas de forma fantástica, porque receber daquela maneira com produtos da terra depois de uma... Grande mitó. De uma viagem... Soube bem, ficou na memória. Temos de voltar, aldeias históricas, não percam, num próximo episódio vamos falar das aldeias históricas. Ups, já fiz um spoiler aqui. Não, é ao contrário, é para abrir. É para abrir o apetite. Para abrir o apetite, para um próximo episódio voltamos a falar desta viagem em concreto. Então, o que é diferente de viajar de bicicleta ou viajar de outro meio de transporte? Inclusive a moto, que é agora o outro meio que tu agora gostas muito. Pronto, O que é a diferença da bicicleta? Não puxando a moto, começando a bicicleta primeiro, depois podes falar das motas. Pronto, eu fugi um bocado aqui às bicicletas, mas vamos nos manter. É diferente, como é óbvio, porque tu saboreias muito mais as coisas. Para já, ao contrário de andar a pé, as coisas conseguem-se ver quase da mesma forma, mas com um bocadinho mais velocidade e permite ambicionar ir um bocadinho mais longe do que andar a pé. Mas os cheiros e as paisagens e tudo isso se vê praticamente como se fosses a pé. Isso é uma coisa fantástica. Eu não gosto de andar a pé. É uma das coisas que eu tenho, é um problema que eu tenho. Até com a minha mulher, ela gosta imenso de andar a pé e eu acho sempre uma seca. Só o facto de ir a andar a pé já é uma seca. Então, nem que seja de patins, eu vou com ela, mas vou de patins. E então a bicicleta é isso. Permite-me esta envolvência, como quando vinha para Sintra, não vinha caminhar de casa até aqui. Permite-me chegar cá, ter a experiência, cheirar, observar, estar no meio da natureza, ver animais se acontecer, que não permite, por exemplo, se vieres de moto ou de carro, os animais quando lá chegas já desapareceram, a paisagem viste 1/20, se estiver frio, na moto também se sente, mas no carro já não se sente, se estiver calor também não se sente, e tudo isso cria uma experiência completamente diferente e muito mais rica. Não tem absolutamente nada a ver, é muito mais agradável e cria muito mais algo que vai ficar que não fica de outra forma. E o que é que tu trazes destas viagens de bicicleta? Ou destas viagens que... O que é que eu trago? Além de dores do rabo e essas coisas. O que é que eu trago? É assim, eu se calhar eu trago muito porque, como tu sabes, eu nunca gostei de futebol, nunca gostei de... Sabes? Aliás, nenhum de nós. Tu eras tão pé esquerdo como eu a jogar futebol. Adoro futebol. Adoras futebol. Eras tão pé esquerdo como eu a jogar futebol, por isso nenhum de nós teve grande futuro como adolescente futebolista. E então eu sempre, não só servia como meio de transporte, só que era também o meu brinquedo, no fundo. Eu não brincava a jogar à bola, brincava a andar de bicicleta. Enquanto a maior parte dos meus amigos
estava a brincar, a jogar a futebol na rua, eu punha uns pinos no chão, se calhar, ou umas pedras, na altura não punha pinos, punha pedras, e andava a tentar ver se apertava as pedras o mais possível para conseguir contornar as pedras com a bicicleta, para fazer um percurso e, no fundo, tentar ganhar técnica, sem saber. E então tudo isto moldou a minha infância e adolescência para depois, mais tarde, andar de bicicleta com os meus amigos e tentar puxá-los para fazerem aquilo que eu também gostava. E fazia percursos complicados e tentava levá-los para os percursos complicados e tentar que eles também gostassem de fazer aqueles percursos complicados. Isto moldou no sentido em que eu queria... não sei onde é que estou a ir com isto já. Já me perdi. O que é que mudou? É bom, é desarrumar a cabeça, é bom. O que é que trazes das... Trouxe uma infância diferente da norma da altura, se calhar, porque tinha um ou outro amigo que também gostava de andar de bicicleta, consegui-te puxar a ti, e criei uma infância diferente e uma adolescência diferente. Poder ir mais longe. Poder ir mais longe. Eu, se calhar, não tenho nenhum amigo que com 10 anos tivesse ido de BMX ao Cabo da Roca, por exemplo. Que, se nós virmos bem, eu com 10 anos teria, vamos dizer, nós somos de 76, com 10 anos seria em 86. Em 86 fui de bicicleta ao Cabo da Roca sozinho. Portanto, algo impensável hoje em dia. Mas, as voltas de bicicleta trazem este tipo de experiência que eu posso contar, como era ir ao Cabo da Roca em 86 sozinho. Cheguei lá, não havia ninguém e voltei para trás. E a minha mãe e os meus pais não faziam a mínima ideia onde é que nós andávamos na altura, onde é que eu andava. Isso mudou. O que é que terá mudado em ti com estas... Estás-me a fazer perguntas muito Estava difíceis. a aquecer, a ver se... Estás-me a fazer perguntas pensar. muito profundas. Só que isso faz. A tua personalidade e a bicicleta é mesmo. O que é que deu este dar-te aventura? Dá-me... não sei, eu sou uma pessoa muito introspectiva e se calhar a bicicleta, ao contrário do futebol, é algo que pode ser mais solitário, é algo que, se tu fores, mesmo quando tu vais com um grupo de amigos, há aquelas alturas em que tu vais a pedalar sozinho. Ou porque Vais à frente, no teu caso, porque ias à frente. No meu caso eu ia muitas vezes à frente, agora é o contrário quase. Mas nós falamos muito connosco quando vamos andar de bicicleta naquelas alturas em que ou não está vento, porque quando está vento normalmente o que falamos é mais palavrões, e quando nós apanhamos o vento de frente. Quando vais naquelas circunstâncias em que vais a pedalar livremente, começas a pensar e se calhar moldou-me nesse aspecto, criou-me uma pessoa mais introspectiva, mais se calhar que vive bem com alguma solidão, mas que, por outro lado, gosta de partilhar a natureza com os amigos, por exemplo. Se calhar. Agora, antes de entrar aqui na nossa sequência final de 3 perguntas mágicas, vais ter que explicar o que é o efeito giroscópico. Se não te importares, E se calhar queres exemplificar com a própria roda? Quero Vamos ver se isto funciona. Vamos ver se isto Quero funciona. exemplificar. Primeiro, antes que tudo, vou fazer uma introdução a isso, que é o efeito giroscópico é tão giro que serviu de gozo, aos meus queridíssimos amigos, de gozo durante vários anos, que era, aliás... Aí. Pode ser aí, está perfeito. Serviu de alcunha e tudo, eu era o giroscópio. Continua a gravar? Está a gravar. Vamos assistir. As dicas do Vasco, é informação importante. Vamos perceber o que é o giroscópico. Tem que ser aí, tens de ficar aí. Tem que ficar aqui? Tens de ficar aí. Enquadrado com a bicicleta, está lindo, é do centro. Olha, vamos aprender.
triste. A idade é triste. Isto é difícil, não? Estamos a fazer isto a gente depois pode repetir. A gente corta e faz isto. Eu vou pedir a colaboração do meu amigo Rui. Certo, o que é que queres que eu faça? Ora, eu vou-te pedir, vais sujar a mão toda, mas pronto. Vou-te pedir para segurares como nós estamos a ver. Tu não queres meter aquilo? Não? Ou aquela outra pecinha? Não, para segurar? não. É mesmo para poder fazer isto e tu poderes segurar a roda assim. Ok. E pôres a mão assim e com a roda a rodar, não estares a segurar nisto e ela não cai. Estás a perceber? Magia. Portanto, o efeito giroscópico é magia, basicamente. Deixa eu ver se isto dá para fazer assim. Vamos tentar. Tu não queres sujar a mãozinha. Estou a tentar não sujar muito. Depois precisas conduzir, não é? Deixa eu ver se isto é capaz de dar para fazer assim. Acho que não vou conseguir. Ela está a girar sozinha, sem segurar. Não é isso. Não é isso. Vais fixar. Não é isso. O efeito giroscópico é o efeito que faz com que a força centrífuga que existe no pneu faz com que a roda se auto-equilibre. Isto está a tirar com peso para longe deste eixo. E a tendência vai ser com que a roda fique direita. Se eu fizer isto e largar a roda, ela cai. Se a roda estiver a rodar, a tendência não é cair, é continuar e andar em frente e manter-se direita. Isto é o efeito giroscópico. Se eu aqui tenho a roda a cair, não é? Assim não tenho a roda a cair. Já podias ter explicado isso há mais tempo, era tão simples. Agora é que eu percebi. Ainda bem que fizemos este podcast que finalmente consegui perceber o efeito giroscópico. É maior. Portanto, uma bicicleta a andar não cai para o lado, se pararmos a bicicleta, cai. Pronto, está explicado. É simples, é só isso. Giroscópico. É isto? É isto? Efeito giroscópico. É giroscópico, maior. E agora, para acabar, giroscópico, acho que toda a gente já percebeu o que é o giroscópico. Para acabar, JO 2376, de quem é que é? Mês. JO 2376. Foram-se. A JO ao princípio. A JO é de 86, 1986, 23. Ora, JO. Epá, é do final do ano, para aí de outubro, novembro? Não vi, foi só, lancei, vamos ver depois, vejam se está correto ou não, validem e deem a resposta. Isto é para dar interação. E agora, para acabar, depois já limpas no fim, vamos sentar e para acabar, uma coisa, tens de estar mais perto, estás desenquadrado. Estou desenquadrado? Estás desenquadrado, que isto é uma coisa séria. Peço imensa desculpa. Finalmente, as 3 últimas perguntas. O que é que levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que levo sempre numa viagem de bicicleta? O que é que levo sempre numa viagem de bicicleta? Pá, se me perguntasse o que é que eu não levo e devia levar, é que era mais fácil. No teu caso podia ser. É que uma Exato. coisa que... No teu caso podia ser. Podemos mudar. Pode ser, sempre pode ser. Não, é que eu sei o que é que preciso de levar, mas nunca levo, porque normalmente... O que é que precisas e nunca levas? O que é que eu preciso e nunca levo? Ora, eu normalmente digo-te isto a ti e depois como tu, criei-te a ti como um gajo experiente e depois tu levas por mim. Então, o que é que eu preciso de levar? Preciso de levar água, nunca levo. Preciso de levar ferramentas, os típicos, e nunca levo. E já aconteceu eu próprio esquecer-me de ou levar os sapatos de encaixe e não levar os sapatos de encaixe e precisava deles porque só tinha pedais de encaixe. Não levar capacete, por exemplo, também já aconteceu. Já percebi, já dá para perceber o que é que devemos levar e o que é que não levamos. Portanto, é isso, aprende-se com os erros dos outros. Olha, e o que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Um bom dia de viagem de bicicleta são todos. São todos. Um bom dia de viagem de bicicleta começa a partir do momento em que nós começamos a pedalar. Normalmente, o que acontece
e cada vez mais, e conforme vamos ficando mais velhos e andamos cada vez menos, a mim acontece-me, é estar em casa e, hoje não me apetece. Hoje não era mesmo dia que me apetecia fazer isto. Que dura só até o momento em que começas a pedalar. E depois é sempre bom. Normalmente, assim que começas a pedalar e a meio da volta, a sensação é sempre aquela: que estúpido que eu estava a ser e eu ia mesmo perder isto. É uma boa mensagem. E qual é que é a próxima viagem? A próxima viagem é aquela que nós vamos os dois planear ainda. Pode ser, muito bem, muito bem. Fica então o repto do meu lado. Muito obrigado. Desde que seja acima do Tejo. Acima do Tejo, é verdade. Há essa pequena nuance, o Vasco só gosta de viajar acima do Tejo, mas vou sempre... O que é que tens a dizer sobre a Algarviana? O que é que tenho a dizer sobre a Algarviana? Há registros surpreendeu-me videográficos. E como é que é possível o Algarve não ser conhecido por ser verde e ter uma zona que parece quase a Serra de Sintra, que é Monchique. Monchique, que é que adorei, gostei imenso. Não vamos entrar no tema do Medronho, de onde é que o Medronho nasceu, se é no Algarve, se é que é uma longa private, portanto isto daria... Não, o Medronho, isso é um ponto que está assente, não é? É preciso discutir, porque já assentámos há muito tempo qual é a origem do Medronho. Onde é que é o Medronho? Muito bem. Fazes também só para outras viagens, estamos a falar de viagens nós dois, mas também fazes viagens com a família e já estás a iniciar a tua filha mais nova nessas aventuras. Portanto, a minha filha mais nova, que é a única, mas sim, é a mais nova, não deixa de ser, é a minha filha mais nova. Já está a levar o bichinho, estás a fazer a continuar a propagar, portanto, há mais viagens. Já, desde os 7 anos, 6, 7 anos, que já faço assim umas viagens, quer dizer, viagens, são coisas curtas, obviamente, mas já são curtas, quase do tamanho daquelas pequenas etapas que nós fizemos no 997. Em 1997, exatamente. Já a última e mais comprida já durou 120 km, já foi 120 km em 3 dias. Já é uma coisa a sério, muito bem, está a continuar, é o testemunho, vai passar o testemunho, espetáculo. Sim. Ela gosta imenso. Acho que agora temos que nos livrar só do elo mais fraco, que é a mãe, que já começa a não ter pedalada. Passa a filha. E ele qualquer dia vai-te ultrapassar também a ti. Pois, e isso não há de demorar muito, ainda por cima, porque ela, por acaso, nesse aspecto, ela tem alguma estaleca, tem. É rigidez. Muito obrigado, Vasco, pela tua partilha. Sou Rui, olha, vamos soldar isto com o aperto de mão. Vamos, antes de chegar ao aperto de mão, espera, que isto, antes de chegar, mas pode ser, fica já um aperto de mão. Muito obrigado, Vasco. Era só mesmo para te sujar a mão com o óleo. Para sentir a coisa. Não temos fotografias, temos fotografias desta viagem da Costa Vicentina. Podemos colocar umas fotografiazinhos. Trek na altura, como já perceberam, não havia. É fácil. São torpes, mar à direita, sempre para baixo até Sagres. É só seguir o caminho, o cheiro das Tevas. E vamos meter mais informações, não há muito mais informações na altura, não há só esses informações, há umas fotografias só, não há muito mais. Enviem os vossos comentários e sugestões, agradecemos. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal e ativem notificações. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Também pode ser, falem. Exatamente. Até o próximo episódio e boas experiências. Seu Vasco, foi um prazer. Feito. Share and subscribe. Share and subscribe. Para ficar internacional. E é assim. Acho que está. É só para... Isto correu muito mal, meu.